Fala pessoal, só falando que o Ibovespa Futuro, que é o índice de contratos futuros da Bolsa Brasileira, abriu em queda de 3% e o dólar abriu em alta de 1,7% devido à eleição e à vitória lá do Lula. Lembrando que, como eu já falei, o mercado, de certa forma, já esperava essa vitória do Lula, se comportando de forma negativa na semana passada. Então o mercado teve ali uma queda de 5% só na semana passada, inclusive com a grande queda de Petrobras e Banco do Brasil, principalmente após aquele cenário e aquele evento lá do Roberto Jefferson que ocorreu no domingo passado, se não me engano. Então, o mercado já esperava a vitória do Lula e isso está refletido no preço das ações. E eu vou te falar 3 motivos que eu considero que a Bolsa já estava precificando a vitória do Lula. Primeiro motivo, Petrobras e o Banco do Brasil caindo na quinta e na sexta. Caso o Bolsonaro tivesse uma vantagem muito grande em relação ao Lula, ia acontecer o contrário, elas iriam subir, essas duas ações. Segunda situação, a Bolsa caiu 5%, já esperando um cenário negativo no mercado financeiro na próxima semana. E a terceira situação, menor índice PL histórico da Bolsa Brasileira. Nos últimos 20 anos, esse é o momento em que a Bolsa está sendo negociada no preço mais barato em relação ao lucro que as empresas apresentam. Então, esse cenário já está precificado e por isso que hoje o índice futuro abriu caindo apenas 3%. Achei uma queda baixa. Se você for acredito que é uma queda muito baixa de 3% em relação principalmente aos comentários que estavam fazendo que o dia de hoje ia ser horrível e que tudo ia cair 15%, circuit break. Então, não vai ter circuit break, pessoal. É uma possibilidade muito pequena de ocorrer isso. E uma outra situação, que é o quarto motivo de eu acreditar que todos os agentes ali do mercado estavam acreditando que iria dar Lula, é porque o próprio Biden, ele praticamente já sabia, entre aspas, que daria Lula, né? Porque ele, 11 horas da manhã, horário de Brasília, do domingo, falou que estava enviando um mensageiro dos Estados Unidos para o Brasil para garantir, para assegurar uma vitória pacífica do Lula. Então, ele mesmo falou que já estava fazendo isso para garantir que a vitória do Lula acontecesse de forma pacífica, que não houvesse golpe e tudo mais. Então, os agentes que são os big players do mercado já estavam precificando a queda lá da Bolsa, então por isso que caiu na quinta e na sexta. O Biden, lá, as grandes autoridades já sabiam que o Lula ia ser eleito, então essas pessoas do mercado financeiro, eles têm a informação ali privilegiada, né? Os institutos de pesquisa que eles utilizam não são esses institutos aí que eles divulgam, tá? São coisas muito mais avançadas. Muitas pesquisas são feitas pela inteligência artificial dos computadores, não são ligando para ninguém, entendeu? Então eu acredito que não é para se preocupar em relação a uma queda muito grande nessa semana. Vai ter uma queda natural, mas não vai ser algo muito absurdo, entendeu? Como ocorreu naquela situação de 2020 do C19. Então não vai ocorrer, na minha visão, uma queda de 30%, 40% da bolsa. Vai ser uma queda natural em relação a alguns ajustes de valuation, principalmente em relação a estatais, mas, no geral, a bolsa é uma boa oportunidade de compra. PL histórico do Ibovespa está o menor possível dos últimos 20 anos. A bolsa, ela tem empresas ali que estão apresentando bons resultados trimestrais, pagando bons dividendos e dando retorno real acima da inflação. Então, na minha visão, não é para sair gastando caixa de forma muito louca e nem é para vender tudo. É comprar todo mês com responsabilidade e fazendo ali a sua construção de patrimônio a longo prazo. Sem nenhum tipo de loucura, emoção e observando o que vai acontecer nos próximos capítulos aí. Abraço. E outra coisa, não é porque a bolsa está caindo hoje que você vai pegar toda a sua reserva de oportunidades e vai comprar. Só para ter noção, tem um amigo meu que é dono de uma grande transportadora
e ele falou que os caminhoneiros já estão ameaçando a fazer greve. Se isso acontecer, não vai estar precificado e vai cair mais um pouco. Então, em vez de pegar toda a reserva de oportunidade e comprar, não faça isso. Você definiu o seu dia para aportar mensalmente, é todo dia 1º, é todo dia 10 do mês, beleza. Fez a compra, fecha o home broker, no próximo mês você compra de novo. Se você ficar olhando sempre, você não vai focar no seu trabalho, nos seus estudos, e você vai ter um péssimo resultado. Então, o ideal é você fazer o suporte e esquecer tudo ali. Só no próximo mês você vai comprar de novo, isso pensando no longo prazo, na carteira previdenciária, é claro. E outra coisa, não é porque a bolsa está caindo hoje que você vai pegar toda a sua reserva de oportunidades e vai comprar. Só para ter noção, tem um amigo meu que é dono de uma grande transportadora e ele falou que os caminhoneiros já estão ameaçando a fazer greve. Se isso acontecer, não vai estar precificado e vai cair mais um pouco. Então, em vez de pegar toda a reserva de oportunidade e comprar, não faça isso. Você definiu o seu dia para aportar mensalmente, é todo dia 1º, é todo dia 10 do mês, beleza. Fez a compra, fecha o home broker, no próximo mês você compra de novo. Se você ficar olhando sempre, você não vai focar no seu trabalho, nos seus estudos, e você vai ter um péssimo resultado. Então, o ideal é você fazer o suporte e esquecer tudo ali. Só no próximo mês você vai comprar de novo, isso pensando no longo prazo, na carteira previdenciária, é claro. Depois dei uma olhada naquele relatório gratuito que eu coloquei lá no grupo secreto do Telegram, que eu falei a nossa opinião sobre Petrobras. A gente falou o quê? Que é uma ação para quem não liga muito para essas notícias, quem tem uma resistência à volatilidade maior, porque é uma ação que ela sofre mais esses impactos de ingerência política. Eu, por exemplo, a top 5 ali, maiores posições da minha carteira, é Petrobras. Comprei a 28, depois R$29. Excelente preço. Retorno esperado de 30% ao ano, entendeu? A esse preço. Então, assim, mesmo que o lucro da empresa caia 50% em uma eventual interferência, roubo, que seja, alguma coisa do tipo, mesmo assim, ainda teria um retorno ali de 15% ao ano, que seria maior do que da Selic, por exemplo. Então, mesmo um cenário catastrófico. Lembrando que a Bolsa Brasileira, ela precifica as probabilidades, né? Igual uma casa de aposta, por exemplo, né? Que tem lá o Lula com 1,40 e Bolsonaro 2,62 ou 2,70. A Bolsa ela faz esse ajuste no preço das ações, então ela não decreta ali, ela não crava, vai ser esse o vencedor. Sim, as possibilidades, as probabilidades, e agora que foi concretizada a vitória do Lula, tende a ter uma reprecificação em relação aos ativos, principalmente os ativos estatais. Então a Bolsa estava, de certa forma, precificada, mas agora vai ter uma reprecificação em relação ao cenário já concretizado. Mas a mensagem final é justamente essa, né? Você não colocar tudo ali de vez na Bolsa, não utilizar de forma agressiva o caixa e fazer aportes mensais visando o longo prazo.